Olá, sou Darley Zanão, autor e assessor editorial da Paulus Editora, e sou também tradutor. Traduzi a coleção Influenciadores, uma coleção destinada ao público infantil, leitor fluente a partir dos 10, 11 anos de idade, que retrata, traz uma biografia de grandes personagens da nossa história. Temos, por exemplo, Galileu, Einstein, Nelson Mandela, Frida Kahlo, e nessa coleção também temos o livro Anne Frank, A Voz da Memória, que é o livro destaque do mês de novembro. E esse livro eu gostaria de apresentar hoje, falar um pouquinho, porque é um livro muito especial, destinado então às crianças, uma forma de contar a história dessa grande personagem, bastante conhecida pelo seu diário. Então, o livro não é o diário de Anne Frank, não é um resumo do diário de Anne Frank, é de fato uma biografia escrita por uma autora italiana chamada Elisa Puricelli Guerra, uma autora de Milão que atualmente mora em Londres, tem uma longa experiência aí no campo infantil e infanto-juvenil, escreveu diversos livros desde 1988 que ela escreve para o público infantil, especializada em história. Ela tem uma graduada e com uma especialização em história, por isso conhece bastante o tema também da Anne Frank, o contexto onde viveu, né, naquele período de Segunda Guerra Mundial, perseguição nazista. Então, ela retrata muito bem aquele contexto europeu. E um livro também que foi escrito por uma italiana e ilustrado também por uma italiana, Amália Mora, que é formada pela Faculdade de Belas Artes de Bolonha, Itália. Então, tem aí uma grande tradição artística envolvida. Então, é um livro ilustrado, obviamente, com belas ilustrações, mas que retrata, então, a vida de Anne Frank. Então, a partir, obviamente, das informações que nós temos no diário, essa autora e de outras fontes históricas, tentando retratar aí aquele período aí dos anos 30 e 40 da Europa entre guerras, né, a Europa nazista, sobretudo, com a perseguição com os judeus, essa história terrível que conhecemos e que Anne Frank sofreu na pele. Então ela procura apresentar de um modo um pouco mais leve para esse público infantil, conhecer a personagem, conhecer a história, conhecer o contexto antissemita, o contexto nazista, o que foi o Holocausto. Então tenta transmitir todas as informações para o público infantil e escreve de uma maneira muito interessante, muito envolvente, muito leve, apesar de ser um texto, um tema difícil, né? Então acho que é uma proposta muito interessante de leitura para conhecer essa influenciadora, grande influenciadora do século passado. O título, então, o subtítulo é A Voz da Memória, de fato, porque o livro, o Diário de Anne Frank, já desde 2009 é reconhecido pela Unesco entre os escritos, né, do patrimônio da humanidade, está na lista da memória do mundo, exatamente porque retrata um dos momentos tristes da história que não deve ser jamais esquecido. Então, Anne Frank ali, que é obviamente, nasceu, é uma alemã, judia alemã, mas que foi para a Holanda no ano de 33, fugindo do nazismo, mas viveu ali com a família. Então ela tem todos esses conflitos, ela não entende o que está acontecendo, uma criança, uma jovem, que ganha do pai um diário e começa a escrever as suas memórias nesse diário, daquilo que ela vê, daquilo que ela ouve, daquilo que ela sente dentro daquele ambiente, todas as suas dúvidas, questionamentos. Ela não tenta entender o que está acontecendo naquele contexto, até que precisam se esconder no famoso anexo secreto, que hoje é um museu em Amsterdão, pode ser visitado. Então ela vai descrevendo como foi a vida naquele período, naquele momento, e como foi desenvolvido as suas amizades, as suas relações familiares, as relações possíveis com quem viveu naquele anexo secreto, até a polícia secreta, né, chegar e levarem eles como presos para Auschwitz, na Polônia, primeiramente, e depois para Bergen-Belsen, na Alemanha, outro campo de concentração onde Anne Frank acabou falecendo. O pai dela, que estava em Auschwitz, depois volta, foi o único dos 8 presos, né, que conseguiu voltar para casa e reencontra essas anotações, esse diário, e depois o publica em
1947 nós conhecemos então o diário, mas a obra tenta fazer essa síntese, não reproduzindo o diário, mas recontando essa história. A autora faz essa pesquisa histórica e reproduz para as crianças se aproximarem desse grande personagem, as crianças procurarem conhecer mais, e aí então tem várias formas de trabalhar o livro para aprofundar, e não só as crianças, obviamente, então os adultos também que querem conhecer de uma maneira mais rápida a história de Anne Frank, tem aqui nessa obra uma grande oportunidade. Então, recomendo a leitura de Anne Frank, A Voz da Memória, coleção Influenciadores. Quem sabe a partir dessa obra conheçam também toda a coleção. E uma boa leitura a todos.